Pai do Senhor, pessoal, boa tarde. Que Deus abençoe tua vida. Aqui quem vos fala é o pastor Valdomiro, da Igreja Assembleia de Deus Luz da Aurora. Quero neste momento compartilhar de um texto bíblico com você, explicar uma coisa que eu não entendia outrora, mesmo sendo crente, e vou falar sobre Malaquias 3:10. Mesmo sendo crente, eu não entendia esse texto. Mesmo já sendo pastor, eu não entendia bem esse texto. E passei a entender ele melhor depois que ouvi algumas explicações a respeito e fui conferir. Então eu entendi. Veja bem, Malaquias 3:10, né? A maioria sabe de cor. Diz assim, ó: trazei todos os dízimos. Veja, trazei todos os dízimos. Quer dizer, quando diz trazei, alguém está falando, né? Deus na boca do profeta, trazei. Está dizendo trazei para uma outra pessoa, que é eu e você. Trazei todos os dízimos. E daí? Por quê? O que Deus queria era que tivesse abundância no templo. E o templo estava em escassez. Não tinha dinheiro no templo, não tinha, vamos dizer, alimento no templo. Ele fala alimento. Porque na época, então assim, a família sacerdotal vivia do templo. Era a igreja que sustentava o sacerdote e toda a sua família. Eles não trabalhavam fora. Não podia trabalhar fora porque eles eram levita. E levita não pode trabalhar fora. Tem que trabalhar no templo e viver do templo. E não tinha mantimento no templo. Então Deus vai e fala, trazer. E daí? O versículo termina Deus dizendo assim, ó. Primeiro ele diz trazer, aí ele diz depois, ele diz, põe a minha prova nisso. Em outra tradução diz, provai-me nisso. Nisso o quê? No dízimo e na oferta. E Deus ele diz trazer e ele fala assim, agora vocês me provam para ver o que eu vou fazer depois que você trazer o seu dízimo. No final do versículo. Primeiro ele diz trazer. No final ele diz assim, ó, me põe à prova. Prova-me nisso. Prova-me nisso. Diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não lhes abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês uma bênção sem medida. Uma bênção sem medida. Então que dia que nós vamos ter uma bênção sem medida? Uma vez que somos dizimista fiel. No dia em que nós entender que depois que a gente trazer Deus, e vamos provar a Deus nisso, precisa fazer isso, fazer a prova com Deus, para que a janela do céu seja aberta, seja derramada. Eu fui dizimista a minha vida toda, e eu nunca fiz prova nenhuma com Deus nisso. Por quê? Porque eu não sabia, ninguém me explicou esse versículo direito. Então eu comecei a fazer prova com Deus nisso de pouco tempo para cá, quando eu entendi. Então ele diz, olha, uma vez você traga, calado. Depois que trouxer, agora sim, você faz a prova de Deus. Senhor, eu trouxe. E quero provar o Senhor nisso, para ver se realmente algo na minha vida financeira vai mudar ou não. Aí sim, você está provando a Deus nisso, como Ele mandou provar Ele nisso. Para ver se a sua vida financeira muda ou não muda. Sabe o que acontece? Às vezes a gente traz o dízimo, mas a gente fica calado, não fala nada. E ainda aprendemos, eu aprendi na escola dominical, né, da revista, tanto a CPAD como a Betel ensina a mesma coisa, que você tem que trazer o dízimo em gratidão, por amor e fé, pelo que você já tem, não pelo que vai receber. Isso é mentira, é errado, a Bíblia não diz isso. Quando o assunto é dízimo, a Bíblia diz primeiro traga, não pelo que você tem, traga pelo que você vai receber depois. Porque você vai trazer e vai fazer prova nisso e depois, tudo que você pôr a mão vai ser abençoado. Então eu era dizimista e meu salário não dava para nada. A vida inteira não conseguia ver uma diferença, porque eu nunca fiz prova no Senhor nisso. Sei que esse vídeo está um pouco comprido, mas você vai entender. Então esse é só um versículo. Outro dia a gente pega outro versículo do Novo Testamento. Tá bom? Deus te abençoe.
Faça a prova do Senhor nisso e você vai colher uma grande colheita. Ele vai derramar sobre você uma bênção que você não vai conseguir carregar, diz o Senhor. Vai ser tão grande que você não vai poder pegar nas costas o tamanho da bênção que Ele vai derramar depois que você aprender a fazer prova com Deus. E a igreja onde você congrega vai ser uma bênção. Porque lá está faltando coisa, porque você não está levando como Deus pediu. Deus te abençoe, um abraço. Eu amo você. Deus abençoe tua vida.